Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje chegamos ao último programa desta temporada. Falamos sobre sofrimento e aprendemos muitas lições especiais. E hoje vamos falar sobre Cristo, o grande sofredor, que sofreu em nosso lugar para nos dar direito a ter a vida eterna. É sobre isso que falamos no programa Lições da Bíblia, que está começando. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje chegamos ao último programa desta temporada tão abençoada. Eu fui realmente muito abençoado por estudar esse tema. E a minha gratidão a você que nos recebeu ao longo desses 3 meses para estudarmos a Palavra de Deus. A minha expectativa, o meu desejo é que, tal como aconteceu conosco, esse estudo tem abençoado sua vida, tem ajudado você a conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre o caráter dele, sobre o amor dele e tenha confortado, consolado e orientado sua vida ao longo desse processo. A minha palavra de gratidão também, e muito especial, aos queridos amigos que vieram conosco nessa jornada, se juntaram a nós, para estudarmos a palavra de Deus, especialmente sobre o tema do sofrimento, que é um tema tão sensível. E eu estou muito grato porque eles deixaram as atividades deles e vieram até aqui, mas também trouxeram não só seu conhecimento bíblico, mas também sua sensibilidade espiritual, suas histórias, seus testemunhos, a sua vivência em relação a esse tema, porque, tal como todos nós, eles também são sofredores, vivem nesse mundo sofredor, experimentam as agruras, o sofrimento de viver aqui e trazem para nós o conhecimento deles, essa experiência que conforta a nossa vida, nos consola e nos orienta. Então, eu vou dirigir a minha palavra especialmente a eles agora e eu acho que também falo em nome de vocês que acompanharam conosco ao longo dessa temporada. Pastor Charles, muito obrigado, viu, amigo? Foi uma alegria muito grande, eu já conhecia você de ouvir falar e estar na sua companhia ao longo desses dias foi para mim inspirador, foi uma grande bênção e ver como Deus tem abençoado você, tem usado você e a minha gratidão mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, pastor Vinícius. A gratidão é recíproca. Eu também já o conhecia de ouvir falar, a gente já se encontrou em alguns eventos da igreja e foi um privilégio poder estar na sua companhia, aprender contigo, com os colegas aqui, o pastor Silvano, o pastor Wanders. Foi uma temporada muito abençoada. Como um bom secretário, eu tomei anotações de muita coisa aqui, fiz atas aqui dos nossos encontros e reuniões e aprendi demais. E fica a minha gratidão também a todos, que acompanharam a gente nessa maratona, nessa jornada. De maneira especial, eu mando aqui o meu abraço a toda a família adventista aqui do território do Vale do Paraíba. São mais de 32 mil pessoas, 277 congregações e tem muita gente, sim, que assiste Lições da Bíblia, que ficou conectado com a gente em toda essa maratona e fica aqui o meu abraço e a minha gratidão para a nossa querida igreja aqui. Que maravilha! O Vale do Paraíba é uma região aqui do estado de São Paulo. A sede administrativa que o pastor Charles trabalha fica aqui na cidade de São José dos Campos, bem pertinho aqui de Jacareí, e é uma cidade muito bonita e é muito bom saber que temos uma igreja viva e forte nessa região, aqui administrada por Deus na pessoa dos seus líderes aí, também o pastor Charles, um deles, Pastor Silvano Barbosa, que alegria, meu amigo, foi muito bom mesmo passar esses dias com você, você também é uma inspiração, é nosso professor aqui. Pastor Silvano é um homem de Deus e eu quero agradecer muito por você ter dedicado esses dias conosco, trazendo o seu conhecimento, não só seu conhecimento, também sua amizade, seu carinho. Eu tenho certeza que, tal como com o pastor Charles e com o pastor Wanderson, a turma que nos assiste também vai sentir saudades aí. E o pessoal que passa por aqui, a gente sempre quer trazer de volta, viu? Isso vale para os 3 aqui. Obrigado, amigo, pelo carinho, pela presença conosco. Pastor Vinícius, foi um privilégio para mim. Eu realmente me senti honrado pelo convite a princípio, mas depois que adquiri o hábito de estar com vocês aqui, de passar esse tempo com vocês, convivido com vocês e compartilhado a palavra de Deus com vocês, eu realmente me senti muito abençoado. Então foi uma honra e um privilégio estar com vocês durante esse período.
Que legal. Pastor Wanderson, de igual maneira, as mesmas palavras dirijo a você, meu amigo querido. Obrigado aí por ter deixado suas atividades aqui em São Bernardo do Campo, né? E ter vindo até aqui a Jacareí para ficar conosco nessa temporada longa aqui. A gente vai conversando muito nos bastidores, a gente vai compartilhando muitas coisas, a gente vai almoçando juntos, a gente vai jantando juntos. É assim que a gente vai vivendo esses dias aqui. E como você tem dito, né, a gente vai estreitando os laços, fazendo amizade, conhecendo um pouco melhor as pessoas, enxergando aquilo que elas são de fato, longe das câmeras, atrás dos bastidores. E conviver com você, para mim, foi uma grande bênção. Ver como você é sensível, como você é um homem de Deus, como você é estudioso da palavra. Nos admiramos aqui com a sua memória, com o seu conhecimento, mas também, como disse aqui, com a sua sensibilidade espiritual e com a sua coragem em abrir o coração, falar de si, das experiências que viveu com Deus. Isso nos abençoa aqui. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, pastor. Eu saio daqui muito abençoado pela convivência com vocês, conhecendo melhor de teologia, mas especialmente melhor a Deus, por ver Deus nas experiências de vocês, no conhecimento e sabedoria de vocês. Quero agradecer também a minha administração da ápice, pastor Paulo, pastor Cláudio, Gilvan, permitiram a gente estar aqui também, o convite de vocês. Deixar meu abraço para todos os irmãos da Paulista Sudeste e a saudade que fica, não é? Diz que saudades é o coração dizendo quem a gente ama de verdade, né? Então, fica aqui meu amor, meu carinho por vocês. Obrigado por tudo, viu? Meu querido amigo, quero pedir a gentileza de você fazer uma oração para a gente mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ao encerrarmos este trimestre do estudo do guia da lição da escola, da Bíblia, nós queremos te agradecer por tamanho aprendizado, por entendermos como o Senhor usa as dificuldades da vida como cobreiras na modelação do nosso caráter, restaurando a tua imagem em nós. Como o Senhor nos dá força para passarmos pelo fogo, como o Senhor está conosco no fogo da aprovação. Te agradecemos porque o Senhor se revela a cada um de nós pela tua palavra. E neste último estudo deste trimestre, que teu Santo Espírito, mais uma vez, ilumine a mente e o coração de todos nós aqui, dos nossos ouvintes, para compreendermos e praticarmos a tua palavra por Cristo. Amém. 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 Uma das definições mais clássicas do Messias no Antigo Testamento é que ele é o servo sofredor. Essa é a expressão que aparece nos escritos do profeta Isaías e define realmente muito bem a experiência de Cristo. Quando você vai, por exemplo, a Isaías 53, que é um capítulo lindíssimo, ali o Messias é apresentado na figura de um homem que sofre muito. E aquela profecia se configurou plenamente real na biografia de Cristo desde os seus primeiros dias de vida, mas tendo como ápice a cruz, onde ele foi cruelmente tratado, foi humilhado, foi rejeitado, sofreu a dor excruciante da separação com o Pai, combinada com uma dor física descomunal após açoites violentíssimos e uma morte torturante na cruz. Vamos terminar essa temporada, pastor Charles, falando de Cristo, aquele que sofreu, mas não sofreu em vão, sofreu em nosso lugar para nos dar direito a ter vida eterna. É impressionante, né? Como o sofrimento de Cristo nos ensina tantas lições, né? Como disse o pastor Vinícius, o sofrimento de Cristo, ele é um sofrimento com propósito. E nós podemos perceber isso em todas as páginas dos evangelhos que retratam ali a biografia de Jesus, né? Eu acho curioso a maneira como os evangelistas, eles descrevem a história, a experiência do Cristo. Cada um deles tem uma particularidade, né? Cada um deles tem uma versão diferente, todos estão falando da mesma experiência, do mesmo ministério, da mesma vida, do mesmo personagem, mas cada um colocando um pouco da sua visão, das suas características. Agora, tem algo que me chama a atenção, que é um denominador comum entre eles. Os 4 evangelistas, eles gastam mais tempo falando dos capítulos finais da história de Jesus do que do restante da vida dele, né? Boa parte do material dos evangelhos, ela é investida falando na semana da paixão, na semana do sofrimento mais agudo de Jesus, do sacrifício de Jesus. E talvez isso cumpra um propósito para o leitor também. Talvez o que os evangelistas tentassem transmitir ali
é que a morte de Jesus, o sacrifício, o sofrimento vicário de Jesus, expiatório, substitutivo de Jesus, é o cerne da missão de Jesus aqui nessa terra. Não fosse o sofrimento dele, não fosse a morte dele, não fosse o sacrifício dele, nós não teríamos essa esperança que você bem colocou, pastor Vinícius, que é a esperança da vida eterna. Jesus não vem em primeiro lugar para ser o nosso exemplo, como o pastor Wanderson já falou em vários programas aqui. Jesus veio em primeiro lugar para ser nosso substituto, aquele que veio dar a vida por nós. O sofrimento dele, o sacrifício dele é o que nos garante a esperança de vitória. E o verso central do nosso guia de estudo dessa semana, ele está lá em Mateus capítulo 27, o verso 46. Eu faço questão de mencioná-lo aqui, porque é um dos momentos mais agonizantes da vida de Jesus, quando o texto diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho que um dos momentos de maior sofrimento da vida de Jesus é quando ele sentiu esse abandono. Mas ele sentiu esse abandono de Deus para que nós pudéssemos ter a certeza da presença de Deus em todos os dias da nossa vida, não só nessa terra, mas em todos os dias da eternidade. O sofrimento de Cristo, pastores, amigos, se inicia desde os primeiros momentos da sua vida aqui. A pobreza e o sofrimento são coisas muito associadas, né? E Deus resolveu encarnar e se tornar um de nós aqui, não num palácio real, mas numa família de camponeses pobres e simples. Logo no primeiro dia que Cristo nasceu, né, o nascimento dele foi num local inóspito, um local não apropriado para a vida, até hostil à vida. Veja, ele nasceu dentro de uma estrebaria, dentro de um local que para animais. Quantas bactérias, eventualmente vírus poderiam estar ali, um local cheio de coisas. Hoje as crianças nascem em hospitais, outras em casas preparadas para isso, com todo o conforto e o apoio. Cristo nasceu no local e não havia sequer alguém disposto a receber sua mãe no último dia em que ela estava para dar à luz. Veja, o sofrimento dela junto com o dele ali. O texto também diz que Jesus era pobre porque a própria oferta que os pais ofereceram no templo para resgatá-lo como primogênito era a oferta dos pobrezinhos, né? Um pombinho. Então, é uma série de descrições que vão colocando a gente o cenário de sofrimento de Cristo desde a infância. Ele foi viver, pastor Wanderson, numa periferia, né? Nazaré era um local de pobres e de má reputação, né? Quer dizer, nós temos aí um cenário bem amplo de que Cristo aprendeu desde a infância o que é sofrer. Né? Exatamente. Ellen White tem um texto interessante, a autora americana, no Desejado de Todas as Nações. Ela disse que mesmo na infância olhava-se para Jesus e se percebia que ele não era uma criança comum. Ele tinha consciência, de fato, de quem ele era já, né? Mas, voltando ainda na sua entrada no mundo, né? Ele já se torna ali um com a humanidade, né? De fato, Emmanuel, partilhando dos nossos sofrimentos. Herbert Chesterton escreveu assim: se Jesus não tivesse existido, a mente humana não poderia tê-lo inventado. Seria impossível inventar um Deus que nasce desta forma, não é? Desde a sua entrada no mundo, não é? O Dr. Amin Rodor escreveu assim: se ele tivesse me consultado, eu teria dito para ele estalar os dedos, surgir uma maternidade de ouro e nascer no principal centro do mundo, que era Roma. Não. Ele não me consulta, ele não nos consulta, ele escolhe nascer em Belém, de um casal pobre, de uma virgem simples, num local realmente complicado, não é? Que era Belém já naquela época, visitado por pastores que não eram benquistos. Agora, ele vai na contramão do mundo, não é? Ellen White diz assim: quando ele nasce, a luz à meia-noite, quando ele morre, a trevas ao meio-dia. Ele começa a romper com a lógica humana para mostrar que você tem que ir além do sofrimento, quando você tem uma vida de propósito. E aqui tem algumas lições no nascimento de Jesus. A primeira delas é o seguinte: Mateus capítulo 3. Mateus começa descrevendo assim, né? O capítulo 3 ou 2? Agora minha mente é a última lição, é por isso, né? Vou só confirmar o capítulo aqui. Eu acho que é o 2. É o 2. Mateus 2:1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente e disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles vão no castelo. Era lógico, se o rei de Israel nasceu, eles não conseguiam conceber que um rei poderia nascer numa manjedoura, numa estrebaria, não é?
E a primeira lição que fica aqui, né, pastor Silvano, é a seguinte: se Jesus nascesse hoje, nós estaríamos na mesa de Herodes ou na manjedoura de Belém? Tenho a impressão que a maioria dos cristãos estariam na mesa de Herodes. Ali havia requinte, orgulho, perseguição, egoísmo, que parece ser o prato cheio de muitos religiosos. Na manjedoura em Belém havia humildade, submissão, tudo que Cristo iria representar ao longo da sua vida. Onde nós estaríamos? Na mesa de Herodes ou na manjedoura de Belém? Essa é a primeira lição. A segunda lição da sua entrada no mundo é que quando ele nasce numa manjedoura, fedendo a estrumes, fedendo a animais, por mais que José limpasse, viu o animal ali, defecava de novo. Um lugar impróprio, de fato, para qualquer criança. A mensagem talvez seja: eu gosto de nascer em lugares sujos. E se alguém está nos ouvindo e diz assim: olha, adorei estudar a lição 3 meses com vocês, mas eu sou pecador demais para Deus me aceitar. Falho demais. A mensagem da entrada de Jesus no mundo é: eu gosto de nascer em lugares sujos. Se o seu coração está sujo, é o lugar predileto para Jesus nascer. E por último, no livro Vida de Jesus, Ellen White diz assim: de nada adiantaria Jesus nascer 1000 vezes na manjedoura em Belém se ele não nascer hoje em nosso coração. Quantas lições só da entrada dele no mundo, né? É interessante, eu estava observando vocês dois conversando aqui. Você iniciou falando dos momentos finais, do clímax do sofrimento, e você está falando dos momentos iniciais de Jesus. Então, isso indica para a gente que a vida de Jesus foi vivida no crisol. Ele passou a sua existência inteira aqui na Terra numa condição de sofrimento, de provação, e isso eu creio que nós vamos elaborar ao longo dessa semana. Exatamente, que bênção poder refletir sobre Cristo, sobre seu sacrifício, sobre seu amor por nós. E tudo isso a gente encontra na Palavra de Deus e também em materiais como esse, como o nosso guia de estudos. A gente está terminando essa temporada hoje, mas já temos o guia de estudos da semana que vem, que você pode adquirir, inclusive assinar para receber em sua casa. E você sabe, é só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como fazer isso. Tá bom? A gente vai dar um rápido intervalo aqui, não sai daí, a gente volta já já. Jesus chegou no final do seu ministério e tinha essa sensação de que o seu trabalho foi meio que em vão. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, como eu quis ajuntar a vocês como uma galinha junta os pintinhos. A sensação que eu tenho ali é que Jesus está falando: poxa, parece que foi perda de tempo. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Os comentários bíblicos são uma grande bênção para ampliar nosso conhecimento sobre a revelação divina. Melhor ainda, são comentários inspirados. E eu recomendo a você o comentário inspirado da escritora norte-americana Ellen White sobre os temas desenvolvidos em nosso guia de estudos. É uma grande bênção. Já tem um material separado para a nova temporada da semana que vem, que você pode adquirir em cpb.com.br. Isso vai fazer muito bem para a sua vida. Bom, a gente estava conversando no bloco anterior sobre Cristo, que desde os primeiros momentos de sua vida experimentou o que é o sofrimento. E todo esse sofrimento de Cristo foi em nosso lugar com o propósito de nos dar direito a ter vida eterna. Ele foi tratado como nós merecemos, para que nós fôssemos tratados como Ele merece. Bom, eu vou aqui conversar com meu amigo, pastor Silvano, que estava falando sobre isso. Agora, pastor, o sofrimento não ficou só na infância, ele avançou para a vida de Cristo como um todo, né? Exatamente. Eu fico pensando que nós passamos o trimestre inteiro falando sobre o sofrimento, né, e observando o nosso sofrimento, as nossas reações diante do sofrimento, mas eu acho que algo que pode nos ajudar a enfrentar isso é entender que Jesus sofreu mais do que todos nós, desde os primeiros anos, né? E depois que ele iniciou o seu ministério, o sofrimento não acabou. E se a gente parar um pouquinho para se concentrar agora no ministério dele, nós vamos ver isso de maneira muito clara. Lá no início do ministério dele, lá em Cafarnaum, no capítulo 4 de Lucas, quando ele, pela primeira vez, se apresenta e pega a Bíblia e abre no livro de Isaías e começa a ler, a reação das pessoas ali foi tomar pedras para apedrejá-lo. Esse foi o reconhecimento que ele obteve. Quando ele expulsava demônios, os fariseus diziam: olha, isso que ele está fazendo aí é pelo poder do chefe dos demônios.
Esse foi o reconhecimento que ele obteve. Fico pensando que muitas vezes nós sofremos quando não obtemos reconhecimento, né? Quando não temos o reconhecimento que nós queremos ter. Jesus chegou no final do seu ministério e tinha essa sensação de que o seu trabalho foi meio que em vão. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, como eu quis ajuntar a vocês como uma galinha junta os pintinhos. A sensação que eu tenho ali é que Jesus está falando: poxa, parece que foi perda de tempo. Então, Jesus passou a vida inteira, o seu ministério inteiro, numa condição de sofrimento. O sofrimento começou nos seus primeiros anos e se manteve ao longo do seu ministério. Ele foi rejeitado, ele foi abusado e ele não teve reconhecimento pelo seu trabalho. A sensação é de que ele havia perdido tempo, mas ainda assim ele permaneceu, ele continuou avançando no seu propósito de buscar e salvar o que estava perdido. Então, quando nós enfrentamos esse nível ou esse tipo de sofrimento, o sofrimento que é causado porque nós não temos reconhecimento, ou porque o nosso trabalho foi em vão, ou porque os nossos objetivos não foram alcançados como nós gostaríamos, né? Enfim, se bem que Jesus cumpriu perfeitamente o seu objetivo de buscar e salvar, de oferecer a provisão de salvação para toda a humanidade. Mas nós podemos olhar para Jesus, nós podemos ter em Jesus um exemplo perfeito de alguém que sofreu mais do que todos nós, mais do que qualquer um de nós, e assim mesmo permaneceu firme no seu propósito. Pastor, se você me permite, você falando aqui, eu comecei a lembrar de muitos líderes de igreja que nós temos e que com certeza acompanham aqui também esse programa, Lições da Bíblia. Eu, particularmente, lembrei de líderes com os quais eu lido, né? Nós trabalhamos no escritório da Igreja Adventista, aqui em São José dos Campos, e nós treinamos muitos líderes e a grande maioria deles, quando nós sentamos para conversar, o desabafo deles, às vezes, é essa dificuldade, né, de reconhecimento, de retorno da igreja mesmo, de muitas pessoas, falta de comprometimento, e você contando um pouco da experiência de Jesus, né, como nós encontramos em Jesus essa inspiração, esse modelo, essa força que a gente precisa para, como líderes, nos momentos de frustração, nos momentos de não reconhecimento, nos momentos que a gente, né, olhar para as nossas Jerusalém, né, e falar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei, né, fazer isso por você e infelizmente eu não consegui. E isso dá para a gente força, para a gente permanecer na liderança e encontrar força para o nosso ministério também, né? Pastor, eu acredito, desculpa, pastor, você falar? Pois não? Posso continuar? Eu queria só dizer o seguinte, que uma das principais frustrações, ou melhor, um dos principais desafios que o líder encontra no ministério, o pastor, os anciãos da igreja, aqueles que lideram a igreja em algum nível, sofrem, é o desafio de lidar com a frustração, que muitas vezes é resultado da falta de reconhecimento. Faz parte da nossa natureza humana. Nós queremos uma palavra de apreciação por aquilo que nós fizemos e, às vezes, não só apreciação, nós queremos louvor, né? Então, tem esses dois lados da mesma moeda que a gente precisa lidar com eles. Mas, quando nós sentimos essa frustração que é causada pela falta de reconhecimento, nós temos um exemplo perfeito para quem direcionar as nossas atenções, que é o Senhor Jesus. Ele não buscou reconhecimento, ele serviu e cumpriu o seu propósito, ele caminhou na direção do seu propósito. Não deixou de ser uma forma de sofrimento para ele, sim, porque às vezes a sensação era de que o objetivo não estava sendo, as pessoas não estavam usufruindo do benefício da sua presença, do seu ministério, mas ainda assim ele permaneceu firme no seu propósito. Sabe que o tema dessa temporada é sofrimento, e falamos muito sobre esse assunto, né? Mas sofrimento é uma palavra ampla e que aparece em várias facetas, né? Existem muitos tipos de sofrimento: sofrimento físico, sofrimento emocional, uma série de sofrimentos. E todos nós, como seres humanos, à medida que o tempo vai passando, vamos nos tornando especialistas em sofrimento, né? Mas Cristo é o sofredor por excelência. E, por exemplo, no bloco anterior, enfatizamos o sofrimento no aspecto da carência. Ele foi pobre. Isso é sofrível, em muitos aspectos. Aqui nós estamos falando do sofrimento num aspecto que eu creio que é ainda mais doloroso, que é o sofrimento com base na rejeição. Então, Cristo experimentou, por exemplo, o que foi voltar para a sua terra em Nazaré, já como um homem feito, investido de autoridade do alto, com o Espírito Santo ungido, né? E foi pregar na sua sinagoga. Quem sabe ele cresceu ali. E quando ele abriu as Escrituras e começou a falar, alguém disse: ó, o filho do carpinteiro, já uma palavra de desprezo, né?
E ao ele proferir seu discurso que ia de encontro àquilo que aquelas pessoas queriam ouvir, ele foi terrivelmente rejeitado. Sabe que a autora norte-americana, Ellen White, tem um livro famosíssimo, um clássico, a biografia mais linda que foi escrita sobre Cristo, que é O Desejado de Todas as Nações. Eu recomendo esse livro para todo mundo. No entanto, eu já tive vontade de escrever um livro com base na vida de Cristo com um título sugestivo aí, O Rejeitado de Todas as Nações. Porque a impressão que eu tenho é que o Cristo que aparece na Bíblia, na verdade, ele seria sempre rejeitado pela natureza pecaminosa. E se ele viesse hoje, ele seria rejeitado tal como foi. E o apóstolo João, ele tem essa percepção, ele capta esse significado quando ele diz que Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sabe, a dor da rejeição é muito grande. A gente está falando para a gente aqui que sabe o que é isso, que foi rejeitado pelo pai, pela mãe, um marido que foi rejeitado pela esposa, uma esposa que foi abandonada pelo seu marido. Cristo sabe o que é essa dor, ele experimentou isso em nosso lugar. Portanto, ele pode se compadecer da nossa dor e do nosso sofrimento e hoje nos confortar, nos consolar e nos orientar e dizer, olha, tem esperança, eu venci por você, para que você também possa vencer, né? Interessante que às vezes nós somos rejeitados também por causa do local onde nós nascemos. Nazaré. Você falava isso aqui e eu achei interessante, né? Há muitas pessoas que sofrem por causa disso, né? O etnocentrismo é um problema e há muitas pessoas que estão sofrendo porque outros se sentem no direito de julgá-las ou de zombar delas simplesmente pelo lugar onde elas nasceram. Da sua origem, né? Da sua origem. Mas Jesus sofreu isso. Então, se Jesus passou por isso, não fica chateado se zombarem de você pelo lugar onde você nasceu. E ele não passou por isso só no começo do ministério dele, né? Quando falaram, pode ter alguma coisa boa de Nazaré, mas depois, anos depois, o pessoal não lembrava, não é esse que veio lá de Nazaré, não é esse o filho do carpinteiro, né? Então o pessoal continuava zombando dele. Como você falava, nós temos nele um exemplo perfeito, até mesmo nesse aspecto, que parece uma coisa irrelevante, uma coisa simples, que pessoas maduras não vão ficar chateadas com isso, mas até mesmo nesse aspecto que às vezes machuca, o Senhor Jesus sofreu, ele passou por isso também. Ele entende. Ouvindo vocês falarem, né, fiquei pensando que a gente é levado a olhar sempre o Cristo da cruz, né? Mas acho que o guia de estudos, a Bíblia nos convida a olhar o Jesus da cruz, o Jesus da manjedoura, o Jesus da multidão, o Jesus do leproso, o Jesus rejeitado. Então, se alguém é rejeitado pelo seu sexo, né, sofre preconceito por ser ou homem ou mulher, especialmente as mulheres sofrem muito, pela cor da sua pele, pela sua classe social, lugar de origem, olhe para Cristo em suas diversas facetas, não só para o Cristo da cruz, mas para o todo da sua vida, né? E aí a gente vai entender uma coisa, né? Na cruz do Calvário, Jesus, ele pagou o preço do pecado. Mas na sua vida, ele venceu os efeitos do pecado. E é por isso que ele não só vem e morre, ele vive. E ele vive uma vida de sofrimento, de rejeição, para ser o nosso exemplo em tudo. Então ele vai para a cruz, ele paga o preço. Mas você olha para a vida, ele vence o pecado em todos os seus efeitos, não é? Nós estamos estudando uma lição, pastor, aqui, exatamente do dia 19 de setembro. Há alguns dias atrás, 31 de outubro, foi comemorada a Reforma Protestante, né? Precisamente no dia 31 de outubro de 1517, né? E escreveram, não é? Rubem Alves escreveu sobre a Reforma, ele disse assim, é irritante e desconfortante pensar que talvez os maiores herdeiros da Reforma não sejam os protestantes. Porque muitos cristãos têm em sua prateleira religiosa empoeirados os verdadeiros valores da Reforma. Liberdade de expressão, livre-arbítrio, livre pensamento, respeito ao outro. E ele vai colocando essas questões. Ele diz, aonde estão os verdadeiros valores da Reforma? Né? Só para lembrar, 31 de outubro. Quando eu olho para a vida de Cristo, para o sofrimento de Cristo, e eu olho para a minha vida cristã, eu fico pensando, tenho eu na minha vida, no meu relacionamento com os outros, no meu relacionamento com Deus, os verdadeiros valores da vida de Cristo também? A reforma do Espírito Santo é real na minha vida? Então eu não devo olhar só para o Cristo da cruz, eu devo sim, para alcançar perdão, mas eu devo, para vencer, olhar para a vida dele. E aí ele vence o pecado em todos os seus efeitos. E na sua vida, já chegando no finalzinho dela, ele experimentou a dor mais forte, que é a dor da angústia, que é um outro aspecto do sofrimento que a gente precisa enfatizar aqui também. Tem a rejeição, tem a pobreza e tem a angústia. A dor de sentir que o peso do mundo inteiro está sobre os ombros,
uma dor mental. Isso aqui é uma coisa que a gente também já experimentou na vida, sabe o que é? E existem muitas pessoas que sentem isso, sabe? O peso, sabe, do fardo, o pecado dos outros, e no nosso caso, dos nossos próprios pecados, a culpa, né? Então, veja, Cristo, o inocente Filho de Deus, ali no Getsêmani, ele estava experimentando o sofrimento que nós sofremos, que nós sentimos, né? Quando a gente lembra de coisas erradas que a gente fez no passado. Sabe o fantasma que vem nos assombrar à noite dizendo, olha, eu vi o que você fez no verão passado ou na noite passada. Sabe aquela dor, olha, eu vi o que você falou, eu vi o que você fez. Eu já senti muito isso, sabe? Acusação demoníaca. É Satanás que vem sussurrar no nosso ouvido. Você não tem salvação, você não tem perdão. Veja, no nosso caso é verdade, porque nós fizemos, mas Cristo estava sentindo uma culpa que não lhe pertencia. Essa dor é muito forte. E o problema é que não era culpa de uma pessoa só, era culpa de toda a humanidade, estava sendo depositada sobre ele. Bom, quem já se sentiu culpado alguma vez sabe o que significa essa dor. Agora imagine, multiplica isso por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas culpadas e uma pessoa recebendo tudo isso. Isso é muito forte, né? Acho curioso o fato da Bíblia colocar Jesus no final de tudo no Getsemane, né? Quando você vai para Levíticos 14, tem uma ordem interessante para o sumo sacerdote. Diz que quando ele ia sacrificar pelo povo, capítulo 14 de Levíticos, verso 14, ele deveria tomar o sangue da oferta pela culpa e colocar na ponta do altar. Mas aí tem um detalhe aqui, pastor Vinícius, muito interessante. Diz assim, tomará também o cestário de azeite e derramará na palma da própria mão e molhará com o dedo direito na ponta esquerda daquele azeite, aspergirá perante o Senhor. E aí vai dando as ordens do azeite. Quando você vai para Isaías 53, verso 5, diz assim, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Nós temos o costume de dizer que só o sangue, olhar só para o sangue como símbolo de redenção. E de fato, né, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas para que o pecado fosse perdoado, não bastava só matar, teria que ser punido a vítima. Em todo aspecto do sacrifício, ela deveria ser moída. E aí entra o símbolo do azeite e de Jesus no Getsemane. Ele não só morreu por nós, eu repito, ele morreu como nós deveríamos morrer, suportando a ira de Deus. E aí entra o símbolo de ser esmagado pela ira sobre o pecado, porque estávamos agarrados a ele. E tudo isso foi prenunciado no Getsemane, né? Porque de fato ele vai morrer na cruz, mas no Getsemane ele já está morrendo emocionalmente. Isso aqui que eu quero enfatizar, sabe? É uma dor emocional muito forte, a culpa, né? Que ele não precisava ter experimentado, mas, pastor Charles, ele experimentou por nós. Certamente muita gente está assistindo a gente hoje e está sentindo dor, está sofrendo mentalmente. Tem gente que está a ponto de perder a lucidez por causa da culpa e dos fardos emocionais. Em Jesus nós encontramos esperança. Com certeza, eu acho que essa imagem de Jesus no Getsemane, além de todas as implicações que já foram mencionadas, né, para a nossa salvação, ela é para a nossa paz também, né? É para o nosso conforto. Ela nos relembra aquela promessa de Jesus feita no Evangelho segundo João, quando ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo oferece. Ele é a garantia dessa paz, porque ele carregou sobre si as nossas culpas, os nossos remorsos, esses fantasmas que você mencionou, que talvez estejam hoje incomodando, torturando, amedrontando tantas pessoas que estejam nos assistindo aqui, tirando o sono, fazendo com que a pessoa viva agoniada, ou quem sabe até à base de remédios. Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, ele passou por isso para que nós pudéssemos ter paz no nosso coração. A certeza do perdão, ela foi oferecida por meio de Jesus Cristo. E esse perdão é o que nos garante a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos ter paz no coração, pastor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo por isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo porque nós temos paz nele. Fomos reconciliados com Deus por meio do sofrimento dele. No Getsemane, ele reassumiu a nossa culpa. Então, isso nos traz tranquilidade que nós podemos seguir firmes ao lado do nosso Senhor. O nosso programa vai para um rápido intervalo, você não deve sair daí, tá bom? A gente volta já já.
disse aqui que Cristo morreu não só por nós, mas como nós, né? Ele se colocou no nosso lugar. Agora notem, Gálatas 3,13 nos dá um princípio interessante, não é? Para nortear a nossa vida cristã. Cristo nos livrou da maldição da lei, não dos princípios da lei. Então tem gente que pensa assim, porque Jesus foi pregado na cruz, eu não preciso mais guardar a lei, né? Paulo diz em Romanos 6,15, né? E daí, havemos de pecar, transgredir a lei porque estamos debaixo da graça? Ele diz assim, megenoito, né? Ideia de louco. Voltamos com lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E a minha recomendação carinhosa é para você que está acompanhando esse programa e que ainda não tomou uma decisão lá da verdade e que precisa dar os passos iniciais da fé. Bom, eu quero te recomendar esta revista aqui, que nós desenvolvemos com muito carinho para você conhecer a pessoa do Espírito Santo e as verdades que ele revela na Palavra de Deus. Essa revista é uma grande bênção porque vai ampliar o seu conhecimento, na verdade vai trazer para você o conhecimento das doutrinas que identificam o povo de Deus e vai ajudar você a tomar decisões importantes na caminhada da fé. Bom, se você deseja receber essa revista sem custo nenhum na sua casa, é só você mandar um WhatsApp agora mesmo para o número que está aparecendo na sua tela e nós vamos mandar para o seu endereço sem custo nenhum para você. Fica a nossa dica carinhosa para você. Bom, a gente está conversando sobre o sofrimento de Cristo e o sofrimento dele tem vários aspectos. É o sofrimento das carências, das ausências, da rejeição, da culpa que não lhe pertencia, morreu como inocente, mas recebendo a culpa de todos nós, mas também o sofrimento físico, cruel, que é o sofrimento que ele experimentou na cruz do Calvário. Pastor Charles, quem que participou efetivamente daquela cena terrível que a gente conhece muito bem, que é da crucifixão de Cristo? É sem dúvida alguma, eu acho que é uma das cenas mais cruéis da história, né? É a cena de uma crucifixão, especialmente na história de Jesus. É uma cena dramática que impressiona todos nós sabermos que ele passou por tudo aquilo que ele passou. E sempre existe aquela discussão, afinal de contas, quem foi o responsável por isso, né? Tamanha injustiça, crueldade, brutalidade que fizeram com ele. Foram os judeus, foram os romanos executaram, mas judeus articularam e fica toda essa discussão. O ponto é que quando nós analisamos a revelação bíblica, nós entendemos que pelo menos 3 foram as razões que levaram o Filho de Deus a ser pendurado no madeiro. A primeira delas é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então foram os judeus, foram os romanos, fomos nós, fomos todos, né? Ele morreu pelos pecados de todos. Isso aparece no texto de Isaías, que já foi mencionado, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Aquilo que nos traz paz, o sacrifício que nos traz paz foi colocado sobre ele. Em outras palavras, Jesus morreu por nossa razão, pela razão da humanidade, por todos. Uma segunda razão que eu vejo o fato de Jesus ser pendurado na cruz é para o cumprimento de uma profecia, né? Havia um plano de redenção se desenrolando na história. E esse plano de redenção que foi elaborado desde a eternidade, que passou a ser operacionalizado após a entrada do pecado, ele também, uma das etapas desse plano, ela foi cumprida na cruz. Daniel já foi mencionado em outros programas aqui, a profecia de Daniel no capítulo 7. Jesus estava sendo morto não apenas pelos nossos pecados, mas para cumprir uma profecia, para que toda justiça fosse completada ali. E há um terceiro elemento que eu gosto de colocar, que Jesus ele foi pendurado na cruz não só pelos nossos pecados e pela profecia, mas ele foi pendurado na cruz por uma decisão voluntária. Ele decidiu morrer por nós e ele mesmo diz isso, né? Nos evangelhos ele menciona que eu mesmo dou a minha vida e eu volto a tomá-la. Em outras palavras, ao Jesus ser colocado numa cruz, ele estava ali por mim, por você, por aqueles que nos assistem, para cumprir uma profecia e porque ele nos ama. Ele decidiu dar a vida por nós. Ninguém foi lá e pegou ele de surpresa, né? Ninguém pegou Deus de surpresa, no contrapé, numa armadilha, não. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele nasceu para morrer e desde a manjedoura já havia uma sombra de uma cruz na vida de Jesus Cristo, porque ele veio para dar a vida por nós. Muito interessante a sua sistematização e a explicação muito lúcida, né? E a gente fica pensando que no tempo que a gente vive, a gente vê tanto sofrimento gratuito, né? Tanta violência banal, tantas pessoas sofrendo por nada. E quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, que é tão cruel, especialmente a cruz,
a gente fica pensando, qual o sentido disso, né? Para que tanto isso? Para que tudo isso? Deus não poderia ter resolvido isso de uma maneira mais fácil, né? E aí, pastor? O apóstolo Paulo nos dá uma pista disso, né? Em Gálatas 3,13 ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Havia um objetivo. Eu disse aqui que Cristo morreu não só por nós, mas como nós, né? Ele se colocou no nosso lugar. Agora notem, Gálatas 3,13 nos dá um princípio interessante, não é? Para nortear a nossa vida cristã. Cristo nos livrou da maldição da lei, não dos princípios da lei. Então tem gente que pensa assim, porque Jesus foi pregado na cruz, eu não preciso mais guardar a lei, né? Paulo diz em Romanos 6,15, né? E daí, havemos de pecar, transgredir a lei, porque estamos debaixo da graça? Ele diz assim, megenoito, né? Ideia de louco. Imagina, Jesus já morreu para mostrar que a lei tem que ser cumprida. Então, na cruz, ele nos liberta da maldição dela, não dos seus princípios. A lei é uma moeda de duas faces, né? Com princípios para nos guardar, mas se você transgredir, ela vai então agir, né? Ela vai incidir, como diz no direito, né? Quando você comete o erro, então o direito incide, o Estado usa da força, não é? E essa redenção de Cristo na cruz do Calvário, alguém pode pensar, tudo bem, guarda os seus princípios então, mas por que eu tenho que continuar sofrendo se ele já pagou o preço de todo o sofrimento do pecado por mim? Porque o pastor Charles bem sistematizou, é um processo a salvação. Ali na cruz, ele nos garante a libertação do domínio do pecado, ou seja, do poder do pecado sobre nós, não da presença do pecado. Então, ele já selou a salvação, ele já venceu o poder do pecado. Agora ele precisa, na sua vinda, nos libertar da presença do pecado. Então, a cruz nos ensina esse processo, não é? Liberta da maldição, não do princípio. Liberta do domínio, não da presença, porque é um processo de salvação. Só complementando essa fala do pastor Wanderson, é interessante que a nossa compreensão bíblica, que começa, o plano da salvação, que começa a se desenrolar desde a entrada do pecado, né, nos dá a entender que a cruz não é o final. Muito embora Jesus tenha falado está consumado, mas ali é a conclusão de uma etapa no plano da salvação. Isso é ilustrado pelo santuário, né? Após a morte do Cordeiro, havia outras etapas conduzidas ali pelo sacerdote que precisavam acontecer para que o plano da salvação ele atingisse o seu clímax, né? Para que ele fosse de fato consumado. E essa é uma compreensão, eu penso que quase que exclusiva, né, dos adventistas do sétimo dia, entendendo que existem outras etapas no processo da salvação, a cruz é uma delas, mas existe o processo intercessor de Cristo no santuário e existe a consumação final do reino de Deus, né, o estabelecimento eterno do reino de Deus aqui nessa terra. Estranhamente exclusiva dos adventistas, porque ela é plenamente bíblica, né? Uma evidência disso está no próprio momento em que Cristo morreu, porque os evangelhos relatam que o véu do santuário se rasgou. Bom, o véu era esse utensílio que ficava entre o lugar santo do templo e o lugar santíssimo, que era vedado às pessoas e exclusivamente o sumo sacerdote podia adentrar ali, na presença de Deus, diante da Shekinah, uma vez por ano, no Santíssimo. Então, o rompimento desse véu aponta para a anulação daquele santuário terrestre em Jerusalém e indicava que um santuário maior, conforme nos apresenta o livro de Hebreus, que não foi construído por mãos humanas, agora seria acessado pelo sumo sacerdote Cristo e lá nesse ambiente santíssimo, especialmente após 22 de outubro de 1844, Cristo nos convida além do véu para ir com Ele. Então, o véu se rasga no sacrifício de Cristo para que nós pudéssemos ter acesso ao santuário como sacerdotes que fomos feitos nele e em seu sacrifício, né? Então, isso é uma grande bênção para nós aqui. Nós podemos nos beneficiar desse sacrifício maravilhoso de Cristo, porque o sofrimento dele não foi em vão, né? É interessante, pastor, o senhor mencionando aí as etapas do ministério de Jesus, do sofrimento de Jesus, e eu gostaria de fazer um vínculo com o que vocês mencionaram anteriormente, relacionado ao que estava acontecendo ali na cruz, não é? Jesus sofreu diferentes tipos de sofrimento.
E ele também sofreu o sofrimento da injustiça, né? O que estava acontecendo na cruz era um ato de injustiça, mas ao mesmo tempo era também um ato de justiça. As duas coisas estavam acontecendo ali. Era um ato de injustiça porque um homem justo estava morrendo, um homem inocente estava morrendo. Então era injusto que Jesus morresse. Mas ao mesmo tempo era um ato de justiça porque ele estava sendo o portador dos pecados. Ele estava morrendo pelos nossos pecados e em nosso lugar. A ira de Deus estava sendo derramada sobre os nossos pecados na pessoa de Jesus. Então, era justo que ele morresse como portador dos nossos pecados. Mas essa compreensão nós podemos ter apenas se enxergamos o quadro mais amplo, que é transmitido por meio dos ritos do santuário, ilustrados por meio dos ritos do santuário, e que acabam esclarecendo o que vocês acabaram de mencionar sobre a segunda fase do ministério de Jesus, ou melhor, sobre as fases do ministério de Jesus no santuário celestial, após a cruz. Então, de fato, nós temos ali na cruz um ato de injustiça, mas ao mesmo tempo um ato de justiça, porque ele se fez pecado por nós. Esses paradoxos, né, que a gente encontra no ministério de Jesus, eles são incríveis, né? O pastor Silvano colocou para a gente um paradoxo justiça e injustiça. O pastor Wanderson, eu me lembro que falou desse paradoxo do Jesus que nasce no lugar sujo, né? Ele que é santo, que é puro, que é perfeito e que invade um lugar sujo. Eu sempre faço essa conexão entre a manjedoura e o Calvário, porque ao mesmo tempo que nenhuma mãe gostaria que seu filho nascesse numa estrebaria, nenhuma mãe gostaria que seu filho morresse uma morte como uma morte de cruz. Então Jesus, ele entra no ministério dele num lugar desfavorável, que é uma manjedoura, mas ele altera a identidade da manjedoura, porque hoje, na nossa cultura, especialmente ocidental, a manjedoura ela se transformou num lugar de inspiração, né? Prova disso que quando chega o Natal, começa a aparecer manjedoura e presépio para todo lugar, né? E as crianças vão, brincam, tiram fotos e tal, porque Jesus passou por ali e ele alterou a identidade daquele local. O mesmo acontece com a cruz. Quando Jesus passou pela cruz, aquilo que era um instrumento letal, um instrumento de morte, a cadeira elétrica da época de Jesus, né, se transforma para nós hoje num símbolo poderoso de transformação e de vitória. Hoje, os cristãos, né, usam esse símbolo nas igrejas, né? Você vê ali na cruz e você se encanta, se deslumbra diante de uma cruz. Mas pensa, né, era um instrumento de morte. A cruz virou um símbolo de vida, né? De vida, exatamente. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela pelo sofrimento dele, nos reconcilia, diz Hebreus 12, 22, né? Faz um convite a chegar ao concílio de Deus. Reconciliar é reconduzir ao concílio. Deus reconcilia a humanidade com ele, porque Deus nunca esteve em guerra com a humanidade que sempre esteve em guerra com ele, né? E usa o mal ainda como desculpa, às vezes. Então, a morte de Cristo, todo o seu sofrimento durante a vida, especialmente na cruz, ela reconduz ao concílio. E aí tem algo interessante no Evangelho de João. João, no capítulo 14, no verso 23, ele diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e eu e meu Pai viveremos nele, e nele faremos morada. O santo reconciliado com Deus, o justo reconciliado com Deus, salvo, ele é a morada do Espírito. Olha que curioso, se Deus não morar em nós e conosco, nós não podemos morar com Ele. E aí, eu volto àquilo que eu tinha dito, né? Ele morreu por nós, estamos sofrendo ainda, não é? É o Espírito em nós que é a garantia de que Ele pagou o preço e vem nos buscar. Eu falei um dia, eu vou repetir. Quem compra quer levar para casa. Nós não vamos ficar para sempre nesse sofrimento. E aí o guia diz aqui, né? Sejam quais forem os sofrimentos, temos a certeza da vida eterna. Amém. Porque quem compra quer levar. Se fizeram isso com Cristo, Ele mesmo disse, se fizeram comigo, o que não vão fazer com vocês, né? E os sofrimentos que experimentamos hoje, né, pastor Silvano, são reflexos daquele sofrimento e corroboram com aquilo que Cristo experimentou, né? Verdade. Eu me encho de, como disse Ellen White, né? Eu me encho de admiração por Cristo, quando eu vejo que Ele passou a vida inteira no crisol. Nós somos tentados a olhar só para a nossa situação, só para a nossa dor, especialmente quando nós estamos vivendo a dor. Mas Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós. E Jesus passou desde os seus primeiros anos, desde o seu nascimento, até o abandono final na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele passou a vida inteira no crisol. E ele venceu por nós. E ele nos dá a garantia de que nós podemos ter esperança a um novo céu e uma nova terra reservado para os filhos dele. Nós podemos viver a nossa vida aqui no crisol também, com essa segurança,
com essa convicção, com essa certeza e, acima de tudo, com essa esperança de que em breve o Senhor Jesus vai voltar e aí não haverá mais crisóis. Enfim, nós poderemos estar para sempre com Ele, vendo as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda nem passou pelo nosso coração. Então, vale a pena amar a Jesus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena se submeter a Ele, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Somos seguidores de Jesus e passamos pelo sofrimento porque Ele passou. E como diz o apóstolo Pedro, nós vamos nos alegrar porque podemos participar do sofrimento de Jesus. E sabe de uma coisa? Quando a gente chegar um dia no céu, a gente vai olhar para toda a glória que está preparada para nós e a gente vai olhar, uau, isso aqui é maravilhoso demais. Eu acho até que eu sofri pouco, porque Cristo é maravilhoso, porque Ele tem preparado para nós coisas grandiosas demais. Eu sei que está difícil sofrer, eu sei que é difícil passar pela prova, mas quero estimular você a continuar passando por ela na presença de Deus, seguindo os passos do Mestre. Deus está ao seu lado. Ele não abandona você quando você sofre. Ele sabe o que você está passando. Ele já passou por coisas piores. Por isso Ele se identifica com você. Por isso Ele está pronto para te socorrer. Portanto, continua firme. Não desista. Não abandone a jornada. Em breve o sofrimento vai passar. Essa promessa maravilhosa está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana com uma nova temporada, novos participantes. Eu espero que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.